Olá, estamos aqui com mais um vídeo do projeto Discípulos de Feynman, e nesse vídeo a gente vai resolver um problema que eu propus como desafio, tudo bem? Que é essa equação exponencial transcendente. Então, primeiro definindo o que é uma equação transcendente, é simplesmente uma equação em que a solução não pode ser expressa como uma fração entre polinômios. Então, por exemplo, uma função quadrática, uma equação quadrática, ela não é uma equação transcendente. Por quê? Você vê que a solução dela é muito bem expressa por uma razão de polinômios, né? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Agora, por exemplo, quando você começa a misturar tipos de funções, por exemplo, eu misturo função exponencial com trigonométrica, isso já começa a me complicar, porque eu não consigo expressar soluções de uma maneira muito simples, como uma razão de polinômios. E aqui a gente tem um exemplo específico disso, em que a gente misturou exponencial com uma função afim, tudo bem? Mas esse problema foi feito para ser resolvido, então a gente vai fazer a solução aqui. Antes de você continuar o vídeo, eu peço por gentileza que você pause, pense um pouco no problema e depois assista a solução, tudo bem? Pois bem, vamos lá. Escrevendo novamente a equação aqui, a gente tem isso daqui, que a gente vê que é uma mistura de equação exponencial, né? Que é bastante clássico isso daqui. Você tem aqui 3 elevado a x ao quadrado e 3 elevado a x, e você tem algumas parcelas como coeficientes, tem um x ainda. Então, a primeira coisa que você pensaria em fazer, se você não tivesse aqui essas variáveis x no meio, você faria a substituição de variável. Como? Você chamaria aqui o 3 elevado a x de y, e o 9 elevado a x você chamaria de y elevado ao quadrado. Você percebe que o problema está nesses coeficientes aqui que tem a variável. Mas a gente vai manter eles e vai tentar verificar como que trabalha com eles, tudo bem? Quando você reescreve a equação, então, você tem aqui y ao quadrado menos 13 menos x vezes y mais 36 menos 9x, que é igual a zero. Tranquilo? E você percebe agora que a gente não tem mais uma equação exponencial, porém, a gente ainda tem uma equação complicadinha, porque o y está a grau 2 e a gente tem alguns x aqui no meio. Mas a gente sabe resolver uma equação de grau 2, correto? Então, a gente vai aplicar o Bhaskara aqui e ver o que acontece, porque vai ficar mais simples. Quando você faz isso, você tem o quê? O y é igual a menos b, né? Ou seja, 13 menos x, mais ou menos a raiz de delta. Vamos calcular o delta aqui no canto, para a gente poder substituir lá. Você tem que o delta vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O b ao quadrado vai ser 13 menos x ao quadrado menos 4 vezes 36 menos 9x. Quando você expande essa expressão aqui, você vai ter x ao quadrado menos 26x mais 169. Aqui, 4 vezes 36 vai dar 144, então menos 144, menos 4 vezes menos 9, mais 36. Então, mais 36x. Reduzindo aqui as coisas que você tem em comum, você obtém que o delta é igual a x ao quadrado mais 10x mais 25. E você batendo o olho aqui, você percebe que isso daqui é um quadrado perfeito. Por quê? Isso daqui é exatamente x mais 5 elevado ao quadrado. Ou seja, você tem aqui que o delta é igual a x mais 5 elevado ao quadrado. Tranquilo? Então, quando você substituir aqui no raiz de delta, o que aparece aqui é simplesmente x mais 5. E você vai dividir tudo isso por 2. Tranquilo? E daqui a gente vai ter as duas soluções, né? Uma atrelada ao sinal de positivo e a outra sinal de negativo. y1 atrelado ao positivo vai ser 13 menos x mais 5, vai ser 18, dividido por 2, que vai ser igual a 9. E você tem agora o y2 aqui, y2 é igual a 13 menos x menos 5. Ou seja, você vai ter aqui 8 menos 2x dividido por 2, que vai ser igual a 4 menos x. Tranquilo? Agora você vai analisar cada uma das soluções que você obteve. Então, indo aqui para a próxima página, você tem que o y1 é igual a 9.
Agora, lembra que o y é igual a 3 elevado a x. Então, o que você vai ter aqui? Você tem simplesmente que o 3 elevado a x é igual a 9, que é também 3 ao quadrado. Então, a primeira solução aqui que você obtém é x igual a 2. Tranquilo? A segunda solução aqui, a gente vai também substituir aqui o 3 por 3 elevado a x, né? 3 elevado a x, que vai ser igual a 4 menos x. E tudo bem, você percebe que aqui você chegou numa outra equação transcendente. Não tem como você reduzir isso daqui a uma coisa simples. Então a gente precisa fazer alguma análise diferente do que ficar manipulando algebricamente, porque a gente não vai chegar a lugar nenhum. E você pode tentar chutar algumas soluções aqui, né? Alguns valores de x que tornam isso igual. E, por exemplo, se você jogar, por exemplo, 0, 1, 2, você já percebe de cara que uma solução disso daqui é x igual a 1, por chute, tudo bem? Aí você pode me perguntar, Nagai, essa é a única solução? Tem mais solução além dessa? Como que eu faço para saber? Bem, agora a gente vai analisar cada um dos membros. Por quê? Percebe que essa função aqui, ó, o 3 elevado a x, ela é uma função crescente. Crescente. Perdão pela letra feia, mas infelizmente não tem muito o que fazer em relação a isso. E essa função aqui, 4 menos x, ela é decrescente. Ou seja, o que isso daqui diz pra gente? Que se essas duas funções elas se interceptam alguma vez, essa vez que elas se interceptam vai ser a única vez. Por quê? Se você fosse plotar isso aqui no gráfico, né, você teria alguma coisa desse tipo aqui. Ó. Você teria aqui o eixo x e aqui o eixo y. Essa primeira função 3 elevado a x seria alguma coisa desse tipo aqui. Ó. Ela pega e ela cresce infinitamente. E essa segunda função, 4 menos x, ela é uma reta decrescente. Ó. Ela faz isso daqui. Então, percebe que elas se encontram aqui, ó. Tem um ponto para qual elas são iguais, e a partir disso elas nunca mais se encontram. Por quê? O 3 elevado a x ele explode aqui para o infinito, e o 4 menos x ele vai até o menos infinito. Ele só vai continuar descendo e isso aqui só vai continuar subindo. Então eles nunca mais vão se interceptar. E mesma coisa desse ponto para trás. Tranquilo? Então, analisando aqui o intervalo, e analisando o crescimento de cada uma das funções, a gente verifica que x igual a 1 é a única solução para essa equação, tudo bem? Então, concluindo aqui, deixa eu limpar isso aqui, a gente conclui e fala que o conjunto solução, as duas únicas soluções do nosso problema, vai ser 1 e 2. Tranquilo? Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Qualquer dúvida, pode me enviar mensagem lá pelo grupo do Telegram. O link está aí na descrição. E meus agradecimentos. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima.